Olá, bom dia, tudo bem? Bom, hoje então nós vamos conversar sobre aquele tema, de orientações gerais de saúde, que eu até fiz a enquetezinha com vocês no final de semana, mas eu já adianto que o conteúdo eu vou colocar uma boa parte aqui nos stores, mas depois o restante eu vou colocar no IGTV para não ficar muito conteúdo aqui, que eu acho que vai ficar até vai acabar até se perdendo a informação, tá certo? Então eu preparei até uma apresentação para ajudar a gente no entendimento desse tema, e eu gostaria que vocês depois, se tiverem dúvidas ou se falar assim, pô, mas fala um pouquinho mais sobre aquele aspecto, fiquem à vontade para deixar ou aqui no comentário ou mandar mensagem para mim lá no particular, que eu estou à disposição para isso, certo? Então, quando a gente fala, para você ter saúde, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, fazer um gerenciamento do estresse, praticar atividades físicas. Ficam algumas lacunas dentro desses temas e é o que eu queria trazer para vocês. Eu fiz essa apresentação para que eu possa trazer numa ordem e também para que eu possa, sobre cada um desses temas, falar para vocês aquilo que normalmente a gente entende sobre cada um deles e aquilo que eu acredito que fica faltando, fica como lacuna dentro também de cada um desses aspectos, tá? Então, quando a gente fala, você tem que se alimentar bem. O que é se alimentar bem, né? Normalmente, a gente tem já ali um conhecimento que uma boa alimentação parte do princípio que você coma tantas vezes por dia, contemple um pouquinho de cada nutriente e evite as substâncias e o besterol, né? Evite fast food, doces, isso aí tudo bem, tá? O que falta um pouco para você desempenhar uma alimentação ainda melhor muitas vezes eu vejo que o paciente senta aqui no consultório comigo e ele come arroz, feijão, salada de alface e tomate, e um dia carne, outro dia frango, e às vezes peixe, e considera que tem uma alimentação excelente, tá certo? E come pouca variedade de frutas, geralmente, né? E às vezes toma pouca água também e acha que está, arrebentando. Para você ter uma boa alimentação, a primeira coisa, o nosso organismo ele possui mecanismos de comunicação entre o corpo e o cérebro e depois de resposta do que o cérebro vai enviar para o organismo. Dentro desse mecanismo, muitas vezes, a gente vai receber informações através de sensações que seriam extremamente importantes, só que passam desapercebidas. Um exemplo prático. Vamos supor que você está muitos dias sem comer proteína. Você vai se sentir fraco. Então, seu corpo vai te dar a ferramenta para você saber o que você tem que buscar. Vamos supor que você está alguns dias com má digestão, não está caindo legal a comida, o intestino também não funcionando muito bem. Você tem uma experiência já, que você já consumiu, todo mundo já consumiu, folhas, todo mundo já variou dentro desse tipo de produto também, e você vai perceber que faz vários dias que eu não como folhas, alface, rúcula, então parece que está faltando isso no meu organismo, né? Eu estou sentindo com a imunidade um pouquinho baixa, e eu já tenho a experiência que quando eu estou com uma imunidade mais baixa, mais enfraquecida, normalmente eu estou alguns dias sem comer algumas frutas, que vão proporcionar para mim esse up da imunidade. Então, esse tipo de experiência, todo mundo já tem. O que acontece muitas vezes é que você não presta atenção ou não prestou atenção, tá certo? Então, falta um pouco o paciente também se responsabilizar mais por essas questões de saúde, tá certo? Você tem que prestar atenção, né? E essas experiências você vai adquirindo ao longo da vida e não demora muito tempo, ainda na infância, você pode ter certeza que a maioria das pessoas já vai ter consumido um leque em relação à variedade de alimentos que já é o suficiente para salvar todos esses arquivos aqui no seu centro de processamento de informações, no seu cérebro, e ter a experiência necessária para perceber o que está ali faltando, né? Isso
também se aplica, por exemplo, para uma coisa mais simples que seria a hidratação, né? Quando eu tomo água, quanto de água? Tem que tomar 2 litros de água por dia. Aí as pessoas ficam naquele sacrifício para conseguir tomar água. Não. Primeiro, parte do princípio que todo mundo deveria saber que você tem que se hidratar através da água, né? E você deve tomar água quando você sentir sede e você deve parar de tomar água quando você perceber que saciou a sede. Assim como a alimentação, você deve se alimentar quando sentir fome e parar de comer quando você perceber que chegou ali uma sensação de saciedade. Para isso, não é só que você tem que comer devagar ou que você tem que tomar água devagar, né? Nem devagar nem rápido, mas você tem que fazer a sua alimentação ou você tem que se hidratar. Naquele momento, você tem que estar fazendo somente aquilo. Você não vai demorar 1 hora para comer, fica tranquilo. Mas quando você está comendo, você não tem que estar comendo e trabalhando, não tem que estar comendo e se entretendo, você tem que estar simplesmente se alimentando. É um momento tão curto, a gente não demora muito tempo para fazer uma refeição, que para a gente jogar fora, né, é besteira. Então começa a prestar mais atenção nisso e na hora que você for se alimentar, esteja realmente presente naquele momento. Esteja prestando atenção no que você está comendo, no cheiro da comida, no gosto da comida. Coma, né, numa velocidade adequada, porque senão você não vai dar tempo de vir esse mecanismo e te informar que você está chegando próximo da saciedade. E tenta ficar um pouco mais atento ao que talvez está te faltando. É claro que o ideal é que você vá contemplando um pouquinho de cada nutriente ao longo de uma semana, ao longo de um período de pelo menos uns 15 dias, porque aí você talvez nem chegue a esse tipo de informação, né? Você toda hora consegue proporcionar para o seu organismo justamente aquilo que ele precisa e dificilmente ele vai sentir deficiência de alguma substância. Mas quando acontecer, não deixa passar desapercebido. E isso já contempla esse tema de se alimentar bem. Em relação à prática de atividades físicas, eu queria colocar um contraponto para vocês, né? Praticar atividade física e ser fisicamente ativo são coisas completamente diferentes. Eu não estou aqui defendendo o sedentarismo, mas também o que acontece muitas vezes é que quando você vê o seu colega lá praticando atividade física e você não pratica, você já se sente menos saudável do que a pessoa. E não necessariamente, né? As pessoas elas precisam sim ser fisicamente ativas, porque é importante que a gente movimente o esqueleto para que porque ele precisa, né, de movimento até para algumas funções de renovação, até para algumas funções que vão manter esse esqueleto saudável, né? Esse aparelho locomotor saudável, né? Mas a função em si do aparelho locomotor é deslocamento e captura. Então, deslocamento é que você possa ir de um lugar até outro e captura é que você possa pegar o alimento, pegar aquilo que vai te trazer o nutriente, tá certo? Então, muitas vezes, a pessoa não necessariamente precisa estar envolvida em um programa de atividade física, em um treino de alguma coisa. A pessoa ela precisa só ser fisicamente ativa, né? Se você se alimenta bem, é fisicamente ativo e dorme bem, que é o nosso próximo tema, você pode ficar tranquilo que você não vai atingir sobrepeso, você não vai ter problema, tá certo? Então, ser fisicamente ativo o meu dia, né? Uma das coisas que ajuda muito a ser fisicamente ativo é quando você faz as tarefas do dia a dia da sua casa, da higiene do ambiente onde você mora, quando você desempenha algumas funções ali do dia a dia, né? Que às vezes a gente acaba direcionando, contrata um profissional e tal, tudo bem, mas aí você tem que buscar em outro lugar. Mas se você tiver o hábito de fazer uma caminhada, ou se você precisa caminhar para ir até um mercado, para fazer uma compra, se muitas das funções básicas ali do seu dia a dia, como eu falei, ir fazer uma compra em algum lugar, desempenhar algumas das tarefas domésticas, todo mundo deveria ter o hábito de fazer isso, porque isso já te torna fisicamente ativo, né? Você vê que, por exemplo, quase sempre quando a gente fala de saúde, a gente dá exemplos de alguns países, principalmente do Japão, né? Você vê que o oriental ele tem o costume, né, de ele mesmo fazer algumas atividades, algumas tarefas que parece besteira, né?
mas isso daí já te torna um pouco fisicamente, já te torna pelo menos um mínimo fisicamente ativo, tá certo? E muitas vezes você, enquanto não pode buscar, ou enquanto não tem tempo, né, na sua agenda para buscar algum tipo de atividade específica, putz, eu tenho que me deslocar até a academia, ficar 1 hora lá, depois voltar. Quando você vê que isso não vai ser possível, aí se pelo menos o seu dia ele possui um pouco de estímulo físico, você já vai estar contemplando, por mais que de forma rasa, mas já vai estar contemplando esse tema também. E você não precisa se sentir com menos saúde do que o outro que vai na academia, que faz isso, que faz aquilo, tá bom? Em algum momento, você vai também ter possibilidade, e no final de semana você vai poder gastar um pouquinho mais de energia, fazer uma caminhada no sol. Isso daí já é mais do que suficiente, tá certo? Até porque nossos antepassados, nossos ancestrais, você não ia pegar 2 milhões de anos atrás, iam se reunir, cada um pegar uma pedra e começar a fazer. Não existe isso, tá? O dia a dia do ser humano sempre foi fisicamente ativo e hoje em dia, em alguns casos, não é por escolha da pessoa, tá certo? Que a pessoa pode, né? Isso daí não vai fazer com que ela perca o emprego dela, não vai fazer com que ela não consiga produzir ou trabalhar. Muito pelo contrário, né? Então, praticar atividade física, show, super importante também, mas é importante que as pessoas entendam que é um contraponto. Praticar atividade física é uma coisa, ser fisicamente ativo é outra, e os dois são extremamente importantes. E quando você não pode, não é possível que você esteja envolvido em algum programa de prática de atividades físicas, que você tente pelo menos ser o mínimo ali fisicamente ativo, né? Movimentar o esqueleto, que é para isso que ele serve, tá bom? Em relação ao sono, né? O sono é muito interessante. Dormir bem, o que significa dormir bem? Quando a gente fala em dormir bem, o que geralmente as pessoas entendem dormir 8 horas por dia, né? Dormir 8 horas, eu estou dormindo bem, tá tudo certo. Não necessariamente. Dormir bem parte do princípio que você atinja um sono profundo, tá? E aqui eu vou dar uma dica de ouro para você. Se você tem uma noite agitada, acorda muito durante a noite, aí já é óbvio que você não está dormindo bem, né? Ou se o seu sono sempre é muito superficial, você passa muito tempo acordado, pega no sono um pouquinho, já quando vê está acordado de novo, às vezes você não chega nem a levantar, mas você passa a maior parte da noite deitado na cama, mas acordado, você não está dormindo bem. Dormir bem é quando você desliga, quando você apaga, né? E não é quando você sonha, tá? Porque a gente sonha, o sonho já é uma manifestação de um alto nível de atividade cerebral. Então os sonhos eles acontecem no sono superficial e não no sono profundo. Então já é outro paradigma também, tá? Então quando você está sonhando muito, está tendo noites muito agitadas, por mais que você fique 10 horas na cama, você não está tendo qualidade de sono, tá? E o sono é importante porque durante o sono o seu organismo vai desempenhar N funções que são extremamente vitais e importantes para a promoção e manutenção de saúde, tá certo? Então dormir bem é quando você consegue realmente apagar e principalmente quando no dia seguinte você acorda tendo a sensação de que está descansado, de que está com energia, de que está com disposição, tá? Então, isso também quebra um pouco esse paradigma do sono, né? Que ele tem esse detalhezinho que muitas vezes as pessoas fazem com que passe desapercebido, tá bom? Então, o que é mais importante no sono, em ordem de prioridade, é qualidade. O que é qualidade do sono? É quando você atinge o sono profundo, dorme bem durante toda a noite, não acorda durante a noite, não tem um sono agitado, não sonha muito. É quando você dá aquela desligada mesmo. Normalmente, quando você dorme bem, desse jeito que eu estou comentando, você tem uma impressão de que a noite passou mais rápido. Por exemplo, eu dormi durante 6 horas. Mas quando você tem esse sono mais profundo, você tem a impressão que se passaram 2 horas, 3 horas. Quando você tem um sono agitado, normalmente é o contrário. Você dormiu durante 6 horas, parece que te passou 10. De tão ruim que foi a sua noite de sono, tá bom? Então essas são as dicas em relação a essa parte do sono.
E eu deixei por último aqui, porque eu acho que é o tema que mais apresenta lacunas, gerenciamento de estresse, tá certo? Estresse não é somente o estresse mental, né? Quando a gente fala gerenciamento do estresse, você pensa que é o estresse do seu dia a dia ali, o seu estresse mental, o seu estresse, sobrecarga emocional, né? Não é, tá? São três, a gente tem três tipos de estresse. Você tem sim o estresse mental, esse que é o mais comum você entender quando se fala de gerenciamento de estresse, mas você tem o estresse químico e o estresse físico, tá? Então, o estresse mental é o nervosismo, quando você é contrariado, né? É o que você já sabe o que é. O que é o estresse químico? O estresse químico vai lá na alimentação quando você está tendo sobrecargas, né? Putz, eu só como besteira, só como doce. Isso vai gerar uma sobrecarga no seu organismo que também promove estresse. Então você tem que gerenciar o estresse químico para o seu organismo. E claro que dentro do estresse químico, você tem todas tudo aquilo que envolve, né? Por exemplo, o alimento, os medicamentos que você usa, suplementos que você consome, bebidas, fumo, até mesmo a poluição do ar, tudo isso está dentro do estresse químico que o seu organismo está recebendo, são sobrecargas, né? Se você está recebendo sobrecargas, em algum momento você precisa ou aliviar a intensidade disso, ou estar num outro ambiente, ou modificar o seu meio para remover, pelo menos por um tempo, isso, porque senão nenhum organismo aguenta. É como se fosse um celular. Você tem um celular, você carregou a bateria dele, você tem um celular, você carregou, né, a bateria dele, ele está lá no 100%, e você usa direto, joguinho, não sei o que lá, a bateria vai embora, né? Instagram, rede social e tal. A mesma coisa no nosso organismo. A gente pode usar ele de forma com mais sabedoria ou com menos sabedoria. Então a sobrecarga química, que envolve todos esses aspectos que eu falei, também tem que ser prestada atenção. E o que é o estresse físico, né? A sobrecarga física? É parte da atividade física, por exemplo, pode estar sendo feita em excesso, e como eu falo para os pacientes, a não ser que isso seja a sua profissão, não vale a pena você se matar dentro de nenhum programa de atividades físicas, porque senão você já não está promovendo saúde, muito pelo contrário. Atividade física, a falta do repouso e as sobrecargas, né, de estímulo físico, que você, por exemplo, você mora numa casa com 5 e você que faz tudo, né? Não vai ser saudável para você também, então vai gerar um estresse físico, né? Então, o gerenciamento do estresse parte do princípio que, como que eu gerencio o estresse físico? Com repouso. Como que eu gerencio o estresse químico? Mudando de estratégia. Por exemplo, se eu estou só consumindo determinado besterol e etc., eu vou mudar, eu vou consumir agora alimentos saudáveis, então eu vou remover aquela sobrecarga, eu vou me afastar daquela sobrecarga, né? Claro que eu falei dos medicamentos, mas claro que você tem que ter o acompanhamento dos profissionais para ver aquilo que ainda é necessário, que não é, ou às vezes as pessoas estão se autotratando hoje muito e vão lá na farmácia e já compra anti-inflamatório, compra antibiótico, compra analgésicos, né? E muitas vezes sem acompanhamento, isso gera uma sobrecarga química também para o organismo, porque quando você está sob tratamento, aquilo lá vai ter começo, meio e fim. Quando você faz por conta própria, aí é quando você vê todo dia você está consumindo, né? E muitas vezes até sem indicação de um profissional de saúde, tá? E quando a gente fala, óbvio, do estresse emocional, mental, aí sim eu estou falando daquilo que no seu dia te gera inquietação, raiva, quando você é contrariado, e essa sobrecarga emocional, mental, também vai atrapalhar, porque ela vai desencadear algumas respostas no seu sistema nervoso autônomo. Você, quando fica irritado, esse pico de estresse vai disparar a tua função cerebral, cardíaca, aumentar a tua frequência respiratória, e não é saudável que você se mantenha em ambiente assim por muito tempo, ou que todo dia você tenha esse tipo de estímulo. Então é claro que aí também precisa buscar
o profissional correto, mas você também precisa estar conectado, da mesma forma que eu falei na alimentação, com o seu organismo, para ir identificando o que cada estímulo te gera e ver se de fato são coisas que você precisa ou se afastar ou que você precisa tentar pelo menos interpretar e modificar a forma como você olha para aquelas questões, convive com aquelas questões, para que de repente você tente ter ferramentas para conseguir conviver melhor, porque muitas vezes vai fazer parte do seu dia a dia. Todo mundo passa por um estresse mental, mas as pessoas escolhem passar pelo estresse químico e físico, né? O físico, às vezes, a não ser que você está sendo sobrecarregado, mas, enfim, para cada escolha, e isso eu ouvi um professor meu falar lá no comecinho das minhas formações, para cada escolha que a gente faz, a gente tem que renunciar a algumas coisas, tá certo? E muitas vezes, para você escolher ter saúde, você vai ter que renunciar fazer tudo para todo mundo, você vai ter que renunciar ser tão desatento consigo mesmo, e você vai ter que escolher um caminho que vai te promover benefícios em alguns aspectos e talvez vai fazer com que você tenha que se afastar de algumas outras coisas. Mas cada escolha, uma renúncia, nem tudo vem só com bônus, né? Sempre tem um ônus também. E a gente tem que saber conviver bem com isso, tem que saber como lidar bem com as situações do nosso dia a dia para que seja possível ter saúde, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem o recado. Eu sei que o conteúdo ficou extenso, né? Mas até por isso eu vou dividir em alguns vídeos. Vocês já devem ter assistido os outros, né? Então vocês perceberam que eu dividi em alguns vídeos para ficar um pouco mais leve, para que você possa assistir um num período, depois outro, e assim completar todo essa palestra, essa dinâmica que eu tentei promover para vocês. E eu fico aqui à disposição para possíveis dúvidas. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum desses temas, deixa aqui os comentários, fala comigo lá no direct, que eu ficarei feliz em responder, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima.